Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 13. Um operário empurra um engradado de 35 kg com uma força horizontal de módulo 110 newtons. O coeficiente de atrito estático entre o engradado e o piso é 0,37. Letra A. Qual é o valor da força de atrito estático máxima nessas circunstâncias? Letra B. O engradado se move? Letra C. Qual é a força de atrito que o piso exerce sobre o engradado? Letra D. Suponha que um segundo operário, no intuito de ajudar, puxe o engradado para cima. Qual é o menor puxão vertical que permite ao primeiro operário mover o engradado com um empurrão de 110 newtons? Letra C. Se, em vez disso, o segundo operário tentar ajudar puxando horizontalmente o engradado, qual é o menor puxão que coloca o engradado em movimento? Inicialmente, existem 4 forças atuando sobre o engradado. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. Como o engradado exerce força sobre o chão, de acordo com a terceira lei de Newton, o chão exerce sobre ele uma força de reação normal vertical para cima. O operário exerce força horizontal sobre o engradado, que vamos considerar no sentido para a direita. Também existe a força de atrito da superfície se opondo à força horizontal aplicada. Como o engradado não se move na direção vertical, a soma de todas as forças que atuam nessa direção deve ser nula de acordo com a primeira lei de Newton. Então, considerando o sentido vertical para cima como positivo, a força Fn, a força normal, menos o peso, tem que ser igual a zero. Então, a força normal menos mg, que é o peso, é igual a zero. Passando esse termo negativo para o outro lado, a força normal vai ser igual a m vezes g. A força de atrito estático máxima é proporcional ao módulo da força de reação normal da superfície sobre o engradado. Podemos determinar o seu valor utilizando a seguinte expressão. A força de atrito estático máxima é igual ao coeficiente de atrito estático, μe, vezes a força normal, o módulo da força normal. Então, é μe vezes mg. 0,37, que é o coeficiente de atrito, vezes 35, que é a massa, vezes 9,8, que é o g, que dá 126,9 newtons. Estamos escrevendo os resultados parciais com 4 algarismos significativos, um a mais do que a medida mais precisa informada no problema. Como as medidas menos precisas informadas têm 2 algarismos significativos, os resultados finais devem ser escritos com essa precisão. Escrevendo o resultado calculado com 2 algarismos significativos, ele se torna a força de atrito estático máxima vai ser 1,3 vezes 10 elevado a 2 newtons. O valor arredondado, 130, escrito com 2 algarismos significativos. A força de atrito estático varia de 0 até um valor máximo que calculamos na letra A e se opõe à força aplicada. Se essa força aplicada é menor do que o valor máximo da força de atrito, esta será capaz de equilibrar a força aplicada e manter o engradado em repouso. Portanto, o engradado não se move, já que a força aplicada é menor do que a força de atrito estático máxima. Então, o módulo da força de atrito estático será igual ao valor da força aplicada. Então, a força de atrito estático, Fe, vai ser igual a F1, que dá 110 newtons. Escrevendo o resultado com 2 algarismos significativos, ele se torna a força de atrito estático é 1,1 vezes 10 elevado a 2 newtons. Para que o engradado comece a escorregar, a força de atrito estático máxima deve ser igual ao valor da força aplicada. Então, Fm tem que ser igual a F1. Como o Fm é μe vezes Fn, isso tem que ser igual a F1. Então, a força normal vai ser o F1 dividido por μe.
Se o segundo operário exercer uma força para cima sobre um gradado, teremos mais uma força vertical para cima atuando sobre ele. Como o engradado ainda assim não se move na direção vertical, a soma das forças que atuam nessa direção será nula, como no caso anterior. Então, Fn mais F2, que são para cima, menos P, tem que ser igual a zero. A força normal é F1 sobre μe, mais F2 menos mg, que é o peso, tem que ser igual a zero. Isolando o F2 na esquerda, vai ficar mg menos F1 sobre μe. A massa é 35 vezes 9,8, que é o G, menos 110, que é o valor de F1, sobre 0,37, que é o μe. Fazendo a primeira multiplicação, dá 343, menos fazendo a divisão, dá 297,3. 343 menos 297,3 dá 45,7 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna: o F2 vai ser 46 newtons. Se a força do segundo operário for horizontal, para que o engradado comece a ser arrastado, a soma das forças dos operários deve ser igual ao valor da força de atrito estático máxima. Então, F1 mais F2 tem que ser igual a FEM. Passando o F1 para o outro lado, o F2 vai ser FEM menos F1. A força de atrito estático máxima é 126,9 menos o F1, que é 110. Então, dá 16,9 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna: o F2 tem que ser igual a 17 newtons.